Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da 20ª semana do tempo comum, vamos evidenciar a palavra de Deus em nosso coração e colocá-la em prática. O evangelho desta quarta-feira é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Olha, amados irmãos e irmãs, neste evangelho, nesta comparação desta parábola que Jesus conta aos seus discípulos, e ele vai demonstrando assim como é a largueza e a bondade do reino dos céus. Ele compara essa parábola deste patrão bom, deste patrão que de fato sabe distribuir os seus bens que tem e é justo diante daquilo que está, sobretudo, contratando para o seu trabalho. A justiça e a dignidade humana, este patrão demonstra que tem um para com o outro, não importa a hora e a quantidade de trabalho. Assim também será o reino dos céus. O reino dos céus não importa para vocês a quantidade, mas ele quer a sua qualidade, ele quer a sua disponibilidade, ele quer que você esteja sempre disposto, assim como aqueles trabalhadores estiveram dispostos, desde quando os primeiros que foram contratados até os últimos. Enquanto Jesus sai a última vez, vai dizer às 5 horas da tarde: por que não estás trabalhando? Porque ninguém nos contratastes. E assim ele vai dizer: vai trabalhar na minha vinha. E chegando à tarde, vai pagar, e paga conforme. Manda chamar primeiro os últimos que chegaram e dá também uma moeda de prata. Só que os primeiros achavam que eles iriam receber mais, porque trabalharam o dia inteiro, porque de fato eles passaram o dia todo no sol. Assim reclamam diante de tudo nós que passamos o dia todo no sol e recebemos a mesma quantia. E o patrão vai dizer: mas eu não fui injusto, nós não combinamos uma moeda de prata, então pega o que é teu e vá para casa. Será que eu não posso dar a quem eu quiser aquilo que é meu, porque eu acho que é justo? Por que estás reclamando?
Por acaso estás com inveja porque sou bom? De fato, Jesus vai demonstrar quantas vezes nós queremos as coisas dos outros. Não queremos nos contentar com aquilo que é justo, com aquilo que é digno, com aquilo que nós acertamos, com aquilo que achamos que o outro não merece. Para Deus não importa a quantidade, para Deus importa a qualidade, para Deus não importa o tanto tempo, porque o próprio tempo é o nosso Deus. Portanto, que nós aprendamos sempre que de fato Deus é aquele que socorre a todos, e Deus não é egoísta. Deus dá àqueles, desde os primeiros até os últimos, a mesma bondade, porque Deus não tem escolha de amar, Ele ama na sua totalidade. Não é assim. Nós é que colocamos esse amor indiferente, achamos que devemos amar de modo indiferente, achamos que devemos colocar regras, achamos que o outro deve ter direito de receber mais, porque trabalhou mais. Por isso, não, diante da graça de Deus, o que importa é o que você se dispõe com dignidade, com amor. Olha como é que você está fazendo, às vezes não tem inveja das coisas dos outros. Olha se você não quer o que é dos outros, e até então acerta as coisas, e depois com usura, com inveja, quer adquirir algo a mais, por conta que fez mais. Diante da graça de Deus, o reino de Deus não é assim. Por isso que Jesus vai dizer: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por conta dos desejos, dos desígnios de Deus. Veja como é que você está diante dessa graça de Deus. Veja como é que você está se colocando diante de uma dimensão que às vezes você quer tudo para você e não quer nada para os outros. Você acha que deverás ter tudo, porque fiz isso, fiz aquilo, e o outro que só fez um pouquinho não deve receber aquilo que eu recebi. Isso é injustiça. Diante do plano de Deus, nós devemos ter com certeza a justiça, o perdão, o amor, a sinceridade, e assim vivenciamos essa graça. E nós olhamos que de fato, na primeira leitura, vejamos a profecia de Israel, começando com Jeremias, utilizou essa imagem como a finalidade de reprovar o mau cumprimento de suas funções. Também o profeta Ezequiel usa essas imagens na leitura de hoje, diante dos pastores de Israel, que se apacentam em si mesmo, ou seja, não pensam no povo, a eles confiados, mas nos próprios interesses. Então nós realmente analisamos os próprios profetas, os que vão dizer: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, filhos do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza dizendo-lhe assim, fala o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, que querem enganar. Assim somos nós, que muitas vezes queremos enganar os outros e queremos ser vistos melhores, acolhidos, melhores do que os outros, e perdemos a nossa dignidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, nesta comparação do reino dos céus, o Santo Evangelho, não seja injusto diante de Deus, porque Deus utiliza da sua benevolência para com tudo. Deus é justo para o pequeno e para o grande. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo se faça presente em vossas vidas. Tenham um bom dia e que este mesmo Cristo permaneça em vossa casa.